Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa dEle, louvando, adorando e bendizendo o nome dEle. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, colocar a nossa vida no Teu altar, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti, para podermos nos relacionar melhor com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que está conosco. Hoje estamos com um público reduzido. Não sabemos se é por causa da eleição ou simplesmente por algum cansaço. As pessoas ficam cansadas. Eu gosto muito de um versículo, que é de Jeremias, que diz assim, que se você está achando difícil correr com os homens, imagina quando Deus colocar você para correr com os cavalos. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você, pela facilidade do culto na internet, você opta por ficar em casa, enquanto milhares, se não milhões de cristãos ao redor da terra não têm essa oportunidade que você tem, e busca por isso. Conversava esse fim de semana com um missionário no retiro, e ele falava que as pessoas na África, elas saem cedo das suas casas, num lugar selvagem, e correm risco de serem atacados por leões, por hienas, por toda sorte de animais, mas eles não deixam de estudar. E quando a aula acaba lá pelas 9h30, 10 horas da noite, eles voltam para suas casas a pé, andando quilômetros e quilômetros. E você tem a oportunidade de estar num ambiente que tem uma cadeirinha estofada, tem um bebedouro, tem ventilador, e mesmo assim você não dá valor. Aqueles que têm motivo real, que Deus abençoe você, mas aquele que não tem motivo real, que Deus possa ter misericórdia da tua vida, pela displicência com a casa do Senhor. Estamos meditando no tema Teologia da Alegria, falando sobre o subtema da Bíblia. Como nós fazemos todas as semanas, nós fazemos um breve resumo para então dar continuidade às instruções. Falamos na semana passada que a fé ela vem pelo ouvir. Falamos que a palavra de Deus gera e conserva a vida, porque gera e conserva a fé. A fé é aquilo que faz você continuar caminhando. Não há alegria sem fé. Não há possibilidade de você continuar vivendo alegre e feliz sem que haja a ação da fé. De que outra maneira podemos conversar a nossa alegria nas horas escuras, senão pelas palavras, pelas promessas do Senhor? Nós passamos por lutas, dificuldades, e o que nos sustenta não são palavras de homens, mas são as palavras de Deus. Falamos que Deus concede o Espírito pelo ouvir. A Bíblia nos ordena que nós nos enchamos do Espírito Santo, mas como que nós podemos nos encher do Espírito? Muitas pessoas pensam em práticas religiosas, muitas pessoas pensam em uma transmissão de unção, mas na verdade o se encher do Espírito ele vem apenas única e exclusivamente pela pregação da palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus você conhece, quanto mais você ama as Escrituras, mais você experimentará do Espírito Santo de Deus na sua vida. Falamos também na semana passada que a Bíblia traz esperança. Muitas vezes fé e esperança elas são como que sinônimos na Bíblia. A esperança é essencial para a alegria cristã. Em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos que você está esperando algumas coisas acontecerem e elas não acontecem, a esperança é aquela que mantém você de pé. A esperança ela é essencial na alegria cristã. E como que nós mantemos essa esperança? Novamente nós nos voltamos às Escrituras. Toda a Bíblia tem este algo e este poder.
criar esperança no coração do povo de Deus. E quando a esperança é abundante, o coração também é cheio de alegria, independente do que você esteja passando. Semana passada falamos daquele japonês que passou por aquele tempo de prisão, com penas de morte. Ele era uma pessoa extremamente violenta e quando ele descobriu o Evangelho e conheceu o Senhor, ele ficou feliz mesmo diante da iminente pena de morte ser colocada em prática. Quando a esperança é abundante, o coração também está cheio de alegria. E finalmente falamos na semana passada que a verdade, ela nos liberta. Outro elemento essencial da alegria é a liberdade, porque através da palavra, através da fé, através da esperança, nós somos verdadeiramente livres. Ninguém de nós será feliz se não for livre do que odeia e livre para amar. Onde encontramos a liberdade verdadeira? Apenas na palavra de Deus. A palavra ela nos liberta de uma mente estreita. Nós falamos dessa dificuldade que o ser humano tem de ter a mente ela estreita, porque você pensa apenas com aqueles elementos naturais que você vive. Mas se você tem uma mente pautada nas Escrituras, a sua mente ela é mais aberta. E aí, como último tema, aí já é um novo o teu tema de hoje. O testemunho do Senhor torna sábios os simples. Muitas pessoas elas são encontradas como inteligentes. Você pode fazer um teste e você descobrir que o seu QI, o seu coeficiente de inteligência, ele é bem alto. Mas isso não te faz sábio. Não te faz você agir com sabedoria. Há muitas pessoas que são inteligentes e elas não são sábias. Mas o testemunho do Senhor nos torna sábios. E torna sábios apenas aqueles que são simples. Por que os simples? Porque os simples eles entendem que apesar de saberem muito, eles não sabem nada comparados ao Senhor. É claro que a Bíblia não responde tão claramente a todas as nossas perguntas da vida. Muitas pessoas falam assim, as Escrituras elas não falam abertamente de todas as coisas. E realmente não se fala nas Escrituras sobre o problema do tempo gasto diante da televisão, porque naquela época não tinha televisão, mas sim falam de uma escravidão que as pessoas podem ter em relação a coisas e objetos. Nem todo cruzamento na estrada tem uma placa bíblica dizendo que você tem que ir para um lugar ou para outro lugar. Carecemos de sabedoria e em nós mesmos para conhecer o caminho da alegria permanente. Nós precisamos não só da inteligência, nós precisamos da sabedoria do Senhor, algo que procede do Senhor. E a palavra de Deus diz que se você quer sabedoria, peça a Ele, que Ele concede sabedoria para você, que é nada mais, nada menos do que a utilização prática e correta da sua inteligência. Todos nós temos inteligência. Carecemos de sabedoria em nós mesmos para conhecer o caminho da alegria permanente. Mas isso também é uma dádiva das Escrituras. Salmos 19, versos 7 e 8. Salmos 19, versos 7 e 8. Júlio? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A lei do Senhor ela é perfeita, não tem nenhum defeito, não tem nenhuma falha, e ela restaura a nossa alma. O cansaço, nós temos problemas e as situações da vida nos cansam. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples e aos simples apenas. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, mas alegram o coração de quem? Daqueles que são filhos, daqueles que são simples. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, porque sem a luz da palavra nós andamos em trevas. Salmos 119, 98.
Salmo 119, 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então ele vem falando aí nesse Salmo 119 a diferença entre uma pessoa que é salva, uma pessoa que é filha de Deus, e uma pessoa que não é filha de Deus. Para aqueles que são filhos de Deus, Deus faz com que cada vez mais a pessoa se torne mais sábia, cada vez ela saiba utilizar a sua inteligência. Mas para aqueles que são inimigos, para aqueles que não são, aquelas pessoas elas ficam a partir do seu próprio entendimento. E aí o salmista no finalzinho do versículo ele fala: os teus mandamentos eu os tenho sempre comigo, são gravados no meu coração. A pessoa que tem a mente saturada com a palavra de Deus e é submissa aos seus pensamentos tem uma sabedoria que até a eternidade provará ser superior a toda a sabedoria secular existente no mundo. Ter a mente saturada da palavra de Deus não é uma coisa ruim. Quando nós pensamos em extremos das coisas seculares, muitas vezes nós encontramos o excesso como algo ruim. Se você consumir pouco açúcar, tem uma influência. Se você consumir muito açúcar, tem uma influência. Pouco sal, muito sal. Alimentos ricos em cálcio, mas se você comer muito, eu não sei se dá algum tipo de problema. Normalmente, os extremos, eles são prejudiciais às nossas saúdes. Mas quando nós pensamos na nossa mente em relação à palavra de Deus, o texto que nós vamos ler fala bem claro dessa condição de nós termos a nossa mente tão cheia das Escrituras que não há nada mais importante que venha a nos direcionar. E aí não adianta apenas você ter a sua mente cheia das Escrituras, porque o fariseu também tinha, mas ele não era submisso à palavra. É importante que você tenha as Escrituras na sua mente, no seu coração, mas que também você seja submissa nos seus pensamentos em relação às Escrituras. E essa sabedoria, ela vai se provar com o caminhar, que ela é muito mais forte, muito mais importante do que a pessoa que tem o mais alto prêmio, ou QI mais alto diante de Deus. Isso não significa absolutamente nada. Provérbios capítulo 3, verso 13. Provérbios capítulo 3, verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Se a gente colocasse numa versão negativa, diria: triste é o homem que não acha sabedoria e o homem que não adquire o conhecimento. Então as Escrituras elas têm tanto uma afirmação positiva, e sempre você pode ler também numa condição negativa para você ver se você não estiver de acordo com aquela ordenança e mandamento, o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa triste. O que nós vemos na sociedade de hoje são pessoas tristes, pessoas que não são plenas, que não são completas. As pessoas hoje estão num momento em que nós estamos no nosso país, num momento importante, um momento cívico importante, em que nós não sabemos quem é o melhor candidato. Nós sabemos o que as pessoas nos informam. Podemos acertar, como podemos errar. A grande verdade é que nós dependemos do Senhor. Mas as pessoas elas não querem saber ou querem buscar esse tipo de sabedoria do Senhor. Elas querem agir por toda forma do seu coração. Pessoas têm se agredido nas ruas. Quando a gente estava vindo para cá, vimos um carro com a bandeira do Brasil para fora, e até minha esposa falou ontem, a bandeira do Brasil agora virou um símbolo do governo de direita, do governo atual. E aí uma pessoa, um rapaz, eu via ele correndo atrás daquele para mostrar que, apesar do outro ser da direita, ele era da esquerda, ele fazia um gesto lá, como se fosse o L, entendeu, e corria, aí ele via que tinha um trânsito, ele acelerava, o cara acelerou, e fica aquela... E eu fico pensando assim, que sabedoria há nisso? O que será que vai acontecer? Será que uma pessoa que é de esquerda,
por perseguir no de direita, ele vai convencê-lo? Ou será que o da direita vai convencer o da esquerda? Não vai. Essas pessoas, elas não estão buscando a sabedoria. Elas estão apenas trabalhando com a sua inteligência. Escrita, a palavra de Deus, ela é escrita para que nós podemos ter certeza das coisas. Nós não sabemos quantos dias nós vamos viver. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo segundo. Eu vi que tinha uma ligação aqui, mas estava na hora do culto, eu não atendi. Nossa irmã Diene, a Rosângela, disse que ela ligou para ela. E ela estava vindo para cá, motivada a vir para a casa do Senhor. E ela passou mal. Ela não esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. A palavra de Deus, ela é escrita para que nós possamos ter certeza dos caminhos que vão ocorrer, daquilo que é previsto. Apesar disso, nossa vontade pervertida da busca da sabedoria, apesar da nossa vontade pervertida e percepção imperfeita nos levar repetidamente a ações estúpidas e situações perniciosas, a palavra de Deus continua verdadeira. Os ensinos, eles continuam válidos. Independente de terem sido escritos há 5.000 anos atrás, a palavra de Deus, ela não muda. Ela não se altera, ela não se renova. Ou melhor, ela não se altera, mas ela sempre se renova. Independente de se a pessoa crê ou não crê, independente se aquela palavra para aquela pessoa é válida ou não é válida, a palavra de Deus, ela continua verdadeira. Mas as pessoas, por causa da vontade pervertida, elas continuam tomando decisões estúpidas. O dia em que isso acontece não é melhor que o dia anterior, e nós fazemos isso todos os dias, decisões erradas. E nós precisamos de, ao visualizar a consequência dos nossos atos, termos restauração e consolo. Se nós não tivéssemos algo que viesse a trazer a nossa esperança, saber que a palavra de Deus, ela não volta atrás, ele não é homem que minta, nós não teríamos restauração, nós não teríamos consolo e nós ficaríamos abatidinhos pelos caminhos da vida. Para onde podemos nos voltar para obter restauração e consolo? Podemos seguir mais uma vez o que o salmista fala, Salmo 119. Salmo 119. Versos 50 e 52. Salmo 119, versos 50 e versos 52. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto ao Senhor. O que me consola na minha angústia é isso. Nós ficamos angustiados, ansiosos, preocupados. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles podem ser consolados pela palavra de Deus, se nela crerem. Porque o salmista afirma, a palavra é aquilo que nos dá vida, aquilo que nos vivifica. E o verso 52 fala da experiência de um caminho com o Senhor. Ele já viveu aquela verdade, ele já passou por aquele livramento. E por passar por aquele livramento, você acaba criando uma memória, como dos sabores. Quando você come uma fruta saborosa, aquela memória fica guardada. Você come uma feijoada muito bem feita, aquilo fica guardado, e você leva essa experiência para a próxima vez que você for passar por aquilo. Isso acontece também de uma maneira negativa. Pessoas que desenvolvem relacionamentos e saem frustradas do relacionamento, quando a pessoa ela entra num novo relacionamento, ela entra com uma expectativa negativa. Mas tanto em um caso como no outro, nós temos a palavra de Deus como aquela que nos consola e nos vivifica. Pastor Paulo, por que você pede para as pessoas lerem o versículo e você lê de novo? Porque a repetição das Escrituras é a coisa mais importante que eu posso fazer com vocês. Porque quando nós repetimos as Escrituras,
as Escrituras elas entram nos nossos ouvidos, elas passam a fazer parte de nós. E quanto mais você se expõe, que é exatamente o que nós falamos anteriormente, da condição de nós termos uma vida, uma mente saturada pela palavra. Era algo que os judeus faziam. As pessoas elas falavam das Escrituras, liam, meditavam, de dia e de noite. E aquilo fazia parte das suas vidas. E quando nossos fracassos e aflições ameaçam nossa certeza da fé, para onde nos voltamos para reconstruir a nossa confiança? Você sai de um culto cheio do Senhor e você se encontra debilitado por alguma forma, como a nossa irmã Diego. Aonde ela vai buscar a restauração? Aonde ela vai reconstruir a sua confiança? João nos convida a nos voltarmos para a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 13. Primeiro João, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Estas coisas, apóstolo João escrevendo para os neófitos em geral, aquelas pessoas que tinham acabado de se converter, ele diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. A nossa vida, ela não é apenas aqui na terra. A nossa vida ela não se resume aos 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos que você venha porventura viver nesta terra. Aqueles homens passavam por perseguições que talvez eu e você nunca venhamos a ter, porque nós somos frouxos, nós não damos conta dessas lutas e dificuldades. Quando Deus permite que nós não tenhamos o dinheiro para pagar a conta da CAESB, nós nos desesperamos. Enquanto irmãos ao redor do mundo eles estão preocupados se eles podem sair na rua como cristãos sem serem decapitados. Mandei um vídeo para vocês na semana passada, não sei quantos viram, em que a mulher estava morrendo de medo, estava traumatizada, porque dentro da igreja que tinha 250, 300 pessoas, mais de 150 pessoas foram mortas. E aí ela com a filha dela, ela com as duas filhas deitadas no chão, se fingindo de mortas. Um homem-bomba parou perto delas e detonou a bomba e ela ficou cheia de pedaços daquele homem sobre ela. Essa é a realidade do cristianismo ao redor do mundo. Não é essa a realidade que nós temos, de nós termos com grande dificuldade para nós irmos à casa do Senhor o dia da eleição, em que você tem carro, em que você pode ir e voltar. Nós deveríamos nos envergonhar dessas situações. Mas a Bíblia foi escrita para nos dar a certeza da vida eterna. A vida ela não se finda aqui, ela tem uma continuidade. O maligno ele é vencido pela palavra de Deus. Não adianta você falar está amarrado, não adianta você falar está arrependido. Muitas pessoas nas Escrituras e nos tempos cristãos, do passado e de agora, eles acham que tem alguma autoridade com Satanás e seus demônios que não tem. Uma passagem quase que uma comédia diz que um grupo de homens encontrou um endemoniado e aqueles homens se diziam cristãos. E eles chegaram diante daquele homem endemoniado e falaram para ele assim: em nome de Jesus Cristo, que Paulo prega, nós te repreendemos. E aquele espírito maligno olhou para eles e disse: Paulo eu conheço, Jesus Cristo eu conheço, mas vocês eu não conheço. E a palavra de Deus atesta que aqueles homens sofreram, apanharam, tiveram suas roupas rasgadas e saíram humilhados. O maligno é vencido apenas pela palavra de Deus, se nós
lemos Mateus capítulo 4, nós vamos ver ali aquela condição de Jesus, depois de ter sido levado pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Toma líquido, sim. E naquele período que ele está em jejum, após o período em que ele está em jejum, ele é tentado por Satanás, e todas as vezes que Satanás tenta distorcer as Escrituras, Jesus responde diante das Escrituras, e o Satanás, ele é repreendido e ele vai embora, e depois disso os anjos servem a Jesus. O objetivo número 1 de Satanás é destruir a minha alegria, a sua alegria, a minha fé e a sua fé. É claro que ele não vai nos tentar nunca, além, nós filhos, além do que nós podemos ser tentados. Mas o estrago que ele faz na nossa alegria é grande. As pessoas, quando se veem frustradas, elas falam o que não devem. Na verdade, falam o que está nos seus corações. E muitas vezes desculpas tentam resolver problemas que não vão resolver por um bom tempo. O objetivo número 1 de Satanás é destruir nossa alegria, nossa fé. Mas nós temos uma arma, é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. Efésios capítulo 6, verso 17. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, a nossa arma de ataque. Uma espada não é uma arma de defesa, é uma arma de ataque. Essa espada em especial, ela é simbolizada como a arma que os soldados romanos utilizavam, os gladiadores usavam. Era uma espada que deveria ter mais ou menos 1 metro, talvez, entendeu? Um cabo de fácil acesso, muito leve, e ela cortava dos dois lados. Era uma arma de ataque. O que muitos cristãos deixam de entender é que nós não podemos puxar a espada da bainha de alguma outra pessoa. Apesar de eu orar por você, apesar de eu buscar de Deus informações para que você cresça, você vai ter que puxar a sua própria espada. É algo que eu converso com frequência com a minha esposa em relação ao Vicenzo, em relação a Luísa. Nós trazemos as instruções, nós falamos o que nós entendemos que é o que tem que ser feito, mas a espada vai ter que ser puxada por ele, por ela. Luísa, ela tem que puxar a sua própria espada, não tem como puxar a espada por ela. Se não aportarmos, se nós não tivermos essa espada, nós não poderemos desembainhá-la. Se você não tem contato com as Escrituras, não tem como você sacar essa arma. É como dinheiro no banco. Se você não tem dinheiro no banco, você pode ir lá e colocar no cartão. Acorda, Vinícius. Acorda, Vinícius. Até tu. Até você. A pessoa, ela chega no banco e ela tem saldo zero. E ela fala assim, eu quero tirar 10 reais para tomar um sorvete. Ela coloca o cartão do banco lá, digita a senha corretamente, e o banco fala, você não tem saldo. Um dia você pode fazer esse teste quantas vezes quiser. A mesma coisa é a pessoa, ela não lê as Escrituras, ela não medita nas Escrituras, ela não ouve a palavra de Deus. No momento de dificuldade, a pessoa fala assim, o sangue de Jesus tem poder. É aquela figura do Satanás lá, do diabo, do homem endemoniado. Aí eu conheço o sangue de Jesus Cristo, mas você não conhece, você vai continuar apanhando. Se não aportarmos, não poderemos brendi-la ou desembainhá-la. João capítulo 15, verso 7. João capítulo 15, Luísa. 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Se permaneceres em mim, se você ouvir as Escrituras, se você meditar nas Escrituras, e além disso, as palavras elas continuarem dentro do seu coração, você pode pedir o que você quiser, mas será que eu posso pedir o que eu quiser? Ou eu vou pedir aquilo que é realmente aquilo que reflete a palavra dele, que permanece em mim, que está em mim, que eu leio e que busco? Muitas pessoas se frustram com isso. As pessoas elas acham que elas podem pedir o que elas quiserem, pedidos mais aberracionais. Lembra disso? Aberracionais, essa palavra não existe. Tá? É uma palavra que eu criei. Tá? Você pode inventar, você pode tentar fazer o que você quiser, que não vai acontecer. Mas se você tem a palavra de Deus, você vai saber o que você pode pedir, o que você deve pedir. A palavra de Deus diz que não faltaria tirar sobre nós o pão, não faltaria sobre nós o alimento, o mantimento, não faltaria para mim e para nós as nossas necessidades básicas. Isso você pode pedir, que o Senhor não vai permitir que falte. Aquele versículo que acho que em Jeremias ou Isaías, que fala que os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os vossos. Então, o ideal seria a gente, com esse entendimento, entender qual é a vontade do Senhor e pedir segundo a vontade dele, mas nem sempre a gente renuncia, a gente quer, às vezes a gente age como criança birrenta, quer porque quer aquilo, sem entender que às vezes o nome de Deus é o melhor. Né? Deus veio lá na frente que não vai ser para ele. Se a palavra de Deus não habitar em nós, nós a procuraremos em vão quando o inimigo atacar. As pessoas elas buscam a Deus nas campanhas, as igrejas elas enchem. Por isso que as igrejas fazem campanhas, porque vira e mexe as pessoas têm dificuldades e lutas. E ao ter dificuldades e lutas, o que acontece é que elas procuram algum tipo de socorro. Primeiramente procuram socorro humano, não conseguem. Enfermidades, problemas emocionais, financeiros. E aí o que acontece é que eles passam na frente de uma igreja, campanha de 7 semanas, campanha de 3 semanas, 4 semanas, quanto mais curta, melhor. E aí quando você entra numa igreja como essa e você recebe a bênção ou não, ou você se alegra naquele momento, mas você não volta mais, ou então você se frustra e você também não volta mais. Se a palavra de Deus habitar em nós, nós a procuraremos em vão quando o inimigo atacar. Mas se a levarmos conosco, se ela viver em nós, que guerreiros valentes podemos ser. 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, 1 João, o apóstolo João, ele vem trazendo uma palavra para todas as idades, dizendo sobre a importância de permanecermos nas Escrituras, de podermos ser firmes na sua palavra. Esse tem sido o segredo dos grandes guerreiros espirituais de Deus. Eles se saturaram com a palavra de Deus. Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China, ele sustentou-se em meio a dificuldades incríveis por intermédio da meditação disciplinada na Bíblia todos os dias. Todos os dias, aquele homem, na China, ele buscava a palavra do Senhor. Howard Taylor e esposa nos dão um vislumbre dessa disciplina. Não foi fácil para o Sr. Taylor, com sua vida movimentada, separar tempo para orar e estudar a Bíblia, mas ele sabia como isso era vital. As pessoas elas têm que entender que estudar a Bíblia e meditar nas Escrituras e orar não é uma opção. E frequentemente, junto com as pessoas que eu aconselho, quando eu vejo que a pessoa ela deixa de ler as Escrituras, ou ela busca refúgio em outra coisa, até no sono, o que acontece é que aquela gordura espiritual que ela guardou por muito tempo, aquela gordura ela vai sendo consumida, até que a pessoa ela entra numa inanição
espiritual. Os autores lembram de ter viajado mês após mês com ele no norte da China, de carroça ou charrete, passando as noites nas piores estalagens, com frequência pernoitando em um mesmo espaço com carregadores e viajantes. Eles isolavam um canto para o seu pai e outro para si, com algum tipo de cortina. Então, depois que o sono tinha trazido ao menos certa medida de silêncio, eles ouviam um fósforo ser riscado e uma vela se acender, o que lhes dizia que o Sr. Taylor, apesar de cansado, concentrara-se na pequena Bíblia em 2 volumes que ele sempre tinha à mão. Aquele homem, ele era um homem que era missionário, em que ele não tinha as facilidades que nós temos, como nós temos nos dias de hoje, de carro, internet, a opção de eu estou cansadinho, ou a opção de que eu tenho que voltar e é longe, e aí eu não posso ter esse esforço todo. Aquele homem, ele entendia que aquilo não era uma opção para ele. E aí essa cena é uma cena de um local inóspito, um local com muito pernilongo, um local com um mau cheiro, com um frio, vento cortante. E aí aqueles homens sabiam da importância da instrução da palavra de Deus. E quando todos iam se acalmando para dormir, eles separavam um tempo. E aquele homem separava um lugarzinho no canto, colocava uma cortina, um véu, porque ele não queria incomodar ninguém. E ele lia as Escrituras a partir de um fósforo, de um fogo que ele acendia. Grande dificuldade. Talvez um homem já de uma idade mais avançada, com o corpo cansado da viagem, não de carro, não de ônibus, não de Uber, mas com cavalo, com charrete, com o calor batendo sobre a sua cabeça, mas ele sabia que mesmo cansado ele tinha que se alimentar. E aí, das 2 às 4 da manhã, era o período que ele costumava se dedicar à oração, das 2 às 4. Mas que horas que ele foi dormir? Provavelmente por volta das 2, o povo começava a pensar, aquele homem dormia talvez 2 horas por noite. E o pastor que deu o estudo essa semana, ele vem falando que a gente tem que descansar. E eu olhei para aquilo e falei assim, sabe nada. Não, você tem que descansar porque você está com dor de cabeça. E a gente viu um exemplo de um homem como esse. Qual a diferença de um homem como esse com as atividades que eu e você temos no dia a dia? Aquele homem das 2 às 4, ele dedicava-se à leitura da palavra e oração. Era a hora que ele tinha certeza de poder esperar por Deus sem ser perturbado. E nós não conseguimos entrar no nosso tempo de oração sem desligar o celular, sem que as coisas, os barulhos e as coisas, os ruídos, eles venham a nos incomodar. A espada do Espírito é plena de vitória. As pessoas que se dedicam à meditação, às Escrituras, elas são vitoriosas em Cristo Jesus, porque a partir do Espírito Santo, elas anteveem as coisas que vão acontecer. Talvez você não saiba que gravidade vai haver, mas você sabe que alguma coisa vai acontecer. E mais importante que isso, você sabe que você tem um Deus. Gostei da postagem do Moisés hoje pela manhã, em que ele falou, não sabemos quem vai ser o presidente eleito. Não sabemos se vai ter 2 turnos, mas independente, nós temos um Deus que Ele é soberano. A espada do Espírito, ela é plena de vitória. Com poucos, porém, dedicam-se ao exercício profundo e disciplinado da alma, de tomá-la e desembainhá-la com alegria e poder. Poucas vezes eu sou surpreendido em algumas situações. Conforme você vai andando no caminho pastoral, você se habitua com algumas coisas. Mas algumas pessoas, elas me surpreendem. Já falei para vocês, de um tempo atrás, em que a Rayane, ela lia as Escrituras comigo, em que ela estava numa viagem e ela falou que aquilo fez muito mal para ela, de ela não ler as Escrituras, que ela precisava. E aquilo ardia no coração dela, aquilo ali diferente. Nessa semana, uma das pessoas mais novas da nossa igreja, inclusive dentro do cristianismo, a nossa irmã Ais, ela entrou em contato comigo
e falou que ela queria investir tempo. Não era o tempo dela retomar os estudos da faculdade, mas ela entendeu junto com o Nicolas que ela deveria se dedicar às Escrituras. E ela perguntou para mim assim: pastor, o que você acha de eu estudar Efésios? O senhor está falando que está pensando em estudar Efésios, e aí eu vou estudar antes e eu vou me preparar melhor. Eu falei para ela assim: eu creio que não, você não tem ainda essa habilidade, eu teria que dar material para você poder estudar para isso, mas eu tenho um material já gravado lá no nosso site, em Colossenses, são apenas 3 capítulos, e eu creio que vai ser bem importante para você. E aí ela foi procurar, eu dei apenas o site, e ela falou que procurou, não achava, e ela falou assim: achei em 2015. 2015, há 7 anos atrás, nós meditamos sobre Colossenses. E talvez tenha sido a única pessoa da nossa igreja que tenha recorrido, pelo menos de uma forma aberta, a estudos que nós já meditamos. Alguns aqui a gente começa a falar, ele fala: não, pastor, mas o áudio estava ruim, a imagem não estava tão clara, eu tenho que me esforçar. Mas eu tenho visto essa querida, entendeu, meditar nesse texto bíblico, e ela tem falado que tem sido bem proveitoso para ela, e eu me agrado disso. Surpreenda-me, ou surpreenda o Senhor. Surpreenda o Senhor na dedicação em relação às Escrituras. Surpreenda o Senhor em dedicação à oração. Continuo buscando pessoas para a oração. As pessoas, elas têm vindo mais fora da nossa igreja, e eu me entristeço com isso. Me entristeço porque as pessoas, elas têm visto a importância da oração e têm participado, mas você não tem achado isso tão importante. Talvez você tenha outras ocupações, talvez você não tenha na palavra de Deus a certeza da vitória, por isso que você entende que você precisa de fazer outras coisas, mesmo trabalhar. Interessante que nós temos o nosso irmão Adis e o nosso irmão Felipe, que mesmo no seu labor, na hora da oração, eles encostam, e aí eles param, fazem a oração deles, engatam a primeira e vão embora. Interessante que isso não tem trazido prejuízo a eles, mas por que traz a você? Mas você não tem querido participar, e eu só posso apenas insistir. Nós vamos encerrar esse período de escola bíblica dominical como prometido, para que você tenha tempo de ir para a votação. Na verdade, a ideia era que você estivesse aqui, e você tivesse agora esse período aí de 2 horas, 1h30 mais ou menos, que era o tempo da nossa segunda parte dominical, junto com o nosso intervalo, para que você pudesse votar. Mas você optou por estar em casa, ou talvez assistir essa palavra depois. Que Deus abençoe você e te conceda a graça. Agradeço a você que, seja de maneira presencial, seja de maneira virtual, ouviu a palavra do Senhor. Que Deus ele possa te conceder a bênção do Senhor. Hoje à noite teremos Santa Ceia. Espero que você não esteja cansadinho da votação, que você venha cear conosco. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.